do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. E com muito prazer, hoje nós vamos estudar sobre o assunto arrependimento, perdão e santificação. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tema separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Ah, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Fica à vontade para poder navegar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, para organizar a tua administração, eu tenho um conteúdo todo preparado e organizado para você através do Facilita EBD. Você pode se tornar um dos nossos assinantes. A nossa assinatura ela é trimestral, onde você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, com os versículos e a pesquisa a mais. Você tem acesso também aos PowerPoints da própria lição, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as suas aulas. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom, treinamento para professores da escola bíblica, que é de excelência, e também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Vale muito a pena. A nossa proposta está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fique à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Que Deus abençoe você. Então a gente vai deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E o tema da aula de hoje trata sobre arrependimento, perdão e santificação. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. A primeira base bíblica está no texto principal, que se encontra em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Leia também o resumo da lição, é importante que você faça a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no texto de 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então toda terça ao meio-dia tem aula postada para você com antecedência, para você organizar os teus trabalhos, o teu material e ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda terça ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Conforme o pastor Natalino das Neves, ele traz para nós uma perspectiva bem interessante nessa lição de número 10. A proposta da lição de hoje é observar exatamente qual o significado do arrependimento, do perdão, ligando isso com a santificação. Isso também faz parte do processo da salvação, como nós cremos em Cristo. Então a aula de hoje procura também observar o nosso crescimento em Jesus, o nosso crescimento nesse discipulado servindo a Cristo. Quando nós observamos especialmente o sentido de arrependimento, é vital compreender que Deus ele trabalha exatamente para a prática do perdão e Deus odeia o pecado. Conforme as Escrituras, analisando a palavra de Deus, nós entendemos que a majestade do Senhor, a santidade do Senhor, ela é contrária à ação do pecado. À luz da palavra, também nós entendemos
Qual o significado, o porquê que o Senhor odeia o pecado? Porque o pecado, ele age contra a santidade de Deus. O pecado, ele também fere as nossas vidas. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos leva para longe. E pelo fato do pecado nos levar para longe, distante do Senhor, que é o nosso Criador, o nosso Pai amoroso, o Senhor, ele odeia o pecado. Somente através da obra de Cristo, através do arrependimento, mediante a fé, reconhecendo Jesus como Salvador, nós então somos agora lavados e remidos de todo o pecado e agora temos uma nova vida com Deus. E é por isso que nós precisamos compreender que a porta que se abre para o caminho de uma santificação, ela vem através do arrependimento. E é fundamental que o cristão procure, então, o arrependimento e, através do arrependimento, o perdão dos seus pecados, reconheça as suas fraquezas, os seus erros, mediante a fé, crendo em Cristo e acreditando que Cristo pode restaurar a sua vida à imagem e semelhança de Deus. O arrependimento, ele é um estilo de vida. É fundamental você apresentar isso também em sala de aula. A maior prova de que você se arrependeu em Jesus é entender que você está submisso à vontade de Cristo. É entender agora que você está submisso à vontade do Senhor e o senhorio de Cristo, ele está sobre você. E quando o senhorio de Cristo é sobre você, você traz então honras e glórias para o Senhor. Quando nós observamos a respeito do arrependimento, nós também aprendemos, à luz das Escrituras, que Deus ele trabalha tanto no arrependimento como no perdão. E como a gente pode, então, buscar o caminho do arrependimento? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer os seus pecados. Se você deseja se arrepender, reconheça os seus pecados. Reconheça os seus erros, reconheça as suas fraquezas e entenda que somente em Deus você pode ter a vitória. Em segundo lugar, peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Ele que é o Criador, ele que nos dá a oportunidade então de ter uma nova vida e nós precisamos dele. Em terceiro lugar, receba o perdão de Deus. Tem muita gente que pede, mas não recebe, não sabe como receber. Receba de bom grado. Receba com o coração aberto a obra de Cristo, o amor de Deus, mediante a fé no teu coração. E em quarto lugar, viva uma vida vitoriosa, como alguém que foi perdoado em Cristo e agora tem uma nova vida diante do Senhor. A aula de hoje procura trabalhar isso: arrependimento, perdão e santificação. E eu espero muito contribuir com você. Se eu já estou te ajudando, coloca aí no primeiro ponto, por favor, coloca no comentário também. De onde você está me assistindo? O nome da tua cidade, da igreja que você congrega, do teu pastor. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui no nosso canal. Se inscreve também. O primeiro ponto da lição de hoje trata sobre santidade e arrependimento. Para você quebrar o gelo e avançar junto com os teus alunos já para o primeiro subtópico, leia uma passagem bíblica. E a passagem de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. E avance então para o primeiro subtópico que trata sobre santidade não significa perfeição. Para o pastor Natalino das Neves, ele traz uma compreensão bem interessante na própria lição a respeito da santidade, que ela parte do princípio de conceito judaico que aponta então exatamente para esse sentido de perfeição. Só que nós precisamos entender que a perfeição em santidade diante do Senhor através da santificação nós só vamos adquirir a partir do arrebatamento da igreja. Então, quando nós formos arrebatados em Cristo. Só que no caminho agora da nossa aceitação a Jesus mediante a fé, o reconhecimento dessa obra da salvação até o arrebatamento da igreja, nós estamos então em processo de santificação. Ou seja, todo dia nós procuramos, nós tentamos então buscar exatamente essa santidade, essa santificação para o nosso coração, rejeitando o pecado e rejeitando aquilo que nos afasta de Deus. O John Piper, ele traz uma perspectiva bem interessante. Ele comenta que o processo de santificação também é apresentado no Novo Testamento. E ele descreve que esse processo de santificação está interligado agora à nossa salvação em Jesus.
Você pode ler a passagem bíblica de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, que destaca exatamente que essa oferta agora de Cristo na cruz do Calvário nos aperfeiçoa diante de Deus. Isso fala agora dessa perfeição em santificação, ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário nos dá possibilidade para o caminho da salvação através da santificação. Isso é interessantíssimo. Outro detalhe que você pode observar está então em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de purificar-nos, ou seja, você deve se purificar de toda a impureza, de toda a imundícia da carne, e vivendo agora uma vida em espírito, uma vida que agrada a Deus. Então, se nós buscarmos o aperfeiçoamento em santificação diante do Senhor, nesse processo de salvação, nós entendemos que precisamos todos os dias buscar essa santificação para vivermos com Deus. Você pode ler a passagem bíblica também que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio apóstolo Paulo fala para os irmãos que o Deus de paz vos santifique em tudo. Observe, isso aqui é ato da soberania de Deus no próprio processo da salvação, e nessa santificação nós agora entendemos que nesse processo estamos sendo puros, nos santificando então diante de Deus por causa da graça do Pai. Você pode ler também Hebreus capítulo 12, versículo 10. O próprio escritor aos Hebreus fala a respeito do aproveitamento dessa disciplina, fala a respeito de buscarmos então uma vida de santidade para termos um relacionamento com Deus. Isso fala da nossa disciplina de santificação, ou seja, é um desejo, é uma busca agora para ter uma comunhão com Deus. Isso é fundamental ser compartilhado em sala de aula. Então, a ideia aqui sobre santificação nesse processo, ela é trabalhada da seguinte maneira: ela parte de Deus. Nesse processo de salvação, nós experimentamos então essa santificação, e nessa santificação agora nós, em disciplina, buscando todo dia, buscando esse exercício de santificação, estamos diante de Deus para termos uma vida santa e sermos usados por Ele na sua obra. Essa é a proposta então de toda a lição desse trimestre. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar então para o segundo subtópico, que trata sobre a graça divina, que viabiliza que o cristão, ele então agradece a Deus com a sua vida. Então você percebe que a graça de Deus, ela vai abrindo portas para que, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, nós possamos então agradecer a Deus todos os dias para a glória do seu nome. O Natalino das Neves, o nosso querido pastor, comentarista da lição, ele deixa claro na própria lição que o processo da salvação se dá especialmente pela graça divina, a justificação, aí entra a regeneração nesse processo e a santificação. Todo esse processo da salvação é disponibilizado pelo valor da graça divina que agora nos santifica em Deus. O John Piper, ele também traz uma perspectiva bem interessante sobre esse entendimento de santificação. Ele levanta um questionamento. Ele diz: qual é o lugar da santificação no processo da salvação? Esse processo da salvação é apresentado na própria Escritura, na palavra de Deus, através da obra de Cristo. Estudando sistematicamente, nós entendemos então que a graça de Deus, a soberania de Deus é disponível, é demonstrada mediante o amor de Cristo, e o seu sangue é vertido no Calvário para toda a humanidade. Ou seja, Deus amou a todos, não somente um público escolhido. Então a graça é para todos, a salvação é para todos. Nesse processo, agora em Cristo, pela fé, nós somos justificados. Olha o lugar aí da justificação. Nós que estávamos condenados, agora nesse processo somos justificados em Cristo por intermédio do seu sangue. Quando nós somos justificados em Cristo, entra agora o processo da regeneração, ou seja, a nova vida. Eu vou buscando agora ter uma vida transformada por Cristo, ter uma vida nova em Jesus. E tendo essa nova vida em Jesus, isso caminha então agora para o exercício da santificação. E aqui entra a santificação no processo da salvação.
E esse detalhe aponta agora para esse caminho em Cristo. Você pode ler a proposta bíblica que está então em Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Leia esse texto com os teus alunos. Você vai perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você vai perceber que todo esse texto aponta então para essa glorificação do trabalho de Cristo em nossas vidas. Então, nós temos então aqui uma grande sequência nesse texto de entender que a obra da salvação ela parte de Deus. Quando você observa então o versículo 29 de Romanos, capítulo 8, você vai perceber à luz da palavra de Deus que Deus é aquele que nos predestina. E eu quero deixar claro aqui para você que a nossa soterologia compartilhada pelos missionários suecos, especialmente por Gunnar Wingre, e também foi publicado no texto Glossolalia pelo pastor José Gonçalves, é uma soterologia, doutrina da salvação, que entende que Deus predestina a todos para a salvação, ou seja, não somente um grupo, mas aqui entra então a obra da salvação para todos. Deus predestinou a todos em seu amor. Isso quer dizer que a obra da salvação é para todos. Porém, no nosso entendimento, o próprio Gunnar Wingre também traz a perspectiva que há necessidade de uma resposta humana. E entra aqui aquilo que nós cremos e defendemos na nossa teologia. Entra aqui o livre-arbítrio. A resposta humana é demonstrada, sim, de tal forma, pela Escritura, mediante a fé. Quando você crê em Jesus como seu Salvador. Então, quando você observa a luz da Escritura, você vai perceber que Deus predestina a todos para a salvação. E essa obra da salvação é glorificada, então, em Cristo. Você percebe o apóstolo Paulo dizendo, tanto em Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 30 também, que aqueles que o Senhor justificou, também santificou. Observe, o Senhor justificou você mediante a obra da salvação, como acabei de explicar. E nessa justificação entra a regeneração, mas entra também a santificação. Ou seja, em Cristo agora, nesse processo da salvação, estamos sendo santificados todo dia. Você pode ler a passagem bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: e todos nós devemos então contemplar o nosso rosto como o rosto de Cristo em um espelho espiritual. Buscando então nesse sentido, vamos explicar para você. Uma vida semelhante à vida de Cristo, uma vida que espelha Jesus, uma vida que testemunha Cristo. Pega isso e deixa Deus te usar. Você pode perceber que a santificação também é o começo da glorificação. Então, quando nós buscamos agora essa santificação aqui, nós estamos então partindo para a glorificação. E quando se dará o processo da glorificação em Cristo? Quando nós formos arrebatados, vamos receber de Cristo um novo corpo. Vamos morar na nova terra. Vamos estar com Cristo por toda a eternidade. E esse dia, então, demonstra especialmente a graça de Deus. Você pode ler também uma passagem bíblica que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que o próprio texto de João diz: amado, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isso fala aqui do processo da glorificação. Como filho de Deus, eu estou me santificando todo dia, mas quando formos arrebatados, seremos então glorificados agora em Cristo. Então você percebe que Cristo e o Senhor, na obra da salvação, nos predestinou para esse amor. Então, quando a gente fala da palavra predestinação, a gente entra muito nessa visão assim, isso é utilizado pelo calvinismo, mas precisa ser compreendido na nossa própria visão arminiana. Na nossa própria visão, nós entendemos que o amor de Deus, a predestinação aqui é para todo mundo e não só para um grupo seleto. E isso precisa ser claro também para você. Então, à luz das Escrituras, nós entendemos que a obra de Deus agora nos traz uma nova vida. Nós que éramos pecadores, estávamos afastados de Deus, nós entendemos agora que nós estávamos mortos, somos chamados para a vida nessa santificação, nova vida em Cristo. Entendemos que a justificação agora nos dá a possibilidade de sermos glorificados, santificados em Cristo Jesus de forma completa e plena. Que Deus, então, use você na palavra,
ministrando essa aula para os teus alunos, que Deus derrame um poder glorioso sobre vocês em sala de aula, em nome de Jesus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico desse primeiro ponto, que trata sobre o arrependimento, que é a base para a santificação. Tem que se arrepender para experimentar a santificação. Tem que ter nova vida para experimentar a glorificação em Cristo. Espero que o Senhor te use para a glória de Deus. Conforme o pastor Natalino das Neves, ele também traz uma compreensão bem interessante na própria lição. Ele descreve que o cristão ele não deve viver na prática do pecado porque ele agora foi justificado em Jesus. Mas em algum momento da sua vida, o cristão também não está livre de pecar. Você pode ler uma passagem bíblica que está em 1 João, capítulo 1, versículo 10. Isso significa que depois que nós aceitamos a Jesus, nós fomos purificados da maldição causada pelo pecado. Mas em Cristo, quando nós estamos agora nessa terra, também estamos sujeitos à falha, a pecar, a cometer um deslize. Porém, quando isso acontecer, é fundamental que você corra para a cruz de Cristo. É fundamental que você se arrependa dos seus pecados. É fundamental que você tenha agora a consciência dessa atitude agora de mudança de vida. Vamos destacar para você o que é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de atitude, é isso que significa. Também você entende que a pessoa, quando se arrepende, ela agora está tendo a nova vida com Cristo. Ela agora está nesse processo de discipulado. Isso quer dizer que quando a pessoa aceita Jesus, ela se arrepende em Cristo, ela tem a nova vida, mas as suas ideias ainda continuam, por exemplo, a sua maneira de viver, a sua forma de pensar, como ele pensava antes de Cristo, porque está em um processo de discipulado, é um processo de crescimento, é um processo de mudança de direção. E isso nós chamamos de conversão. E esse processo de mudança de direção trabalha em nós diariamente. Ou seja, nós estamos buscando agora uma regeneração e uma santificação em Cristo. Daí a necessidade de um discipulado maduro na igreja, para levar as pessoas em Cristo, apontar então para esse crescimento em Jesus, levar as pessoas a buscar um verdadeiro arrependimento. Tem uma passagem bíblica que você pode ler em sala de aula, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. E aqui nós vamos descobrir algumas atitudes. A primeira delas é reconhecer o pecado. Quando você se arrepende, você precisa reconhecer o seu pecado. E esse reconhecimento do pecado é uma tristeza profunda. E uma tristeza que te traz vergonha pelos atos que você cometeu e agora quer ter uma nova vida com Cristo. Você pode ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Também, em segundo lugar, você precisa mudar de vida. Isso é arrependimento. Não adianta você dizer, olha, eu me arrependo dos meus pecados, mas continua praticando o erro. Isso não foi um verdadeiro arrependimento. Isso é um remorso. E o remorso é assim, ele te traz uma tristeza, mas logo, logo você está praticando novamente o mesmo erro. Por exemplo, você fica triste por acessar determinados sites impuros, impróprios da internet que não agradam a Deus. Fica triste, uma tristeza assim profunda, mas logo, logo você está acessando novamente. Você fica triste por cometer algumas atitudes que desagradam a Deus, utilizar drogas, e fica com aquela tristeza profunda pelo fato, mas logo, logo você está fazendo novamente. Isso é remorso. Aqui nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que o arrependimento provoca mudança de vida. Tem que abandonar o pecado. O pecado precisa ser tratado, a ferida precisa ser tratada, e essa ferida espiritual só é tratada por intermédio do arrependimento, e confissão de pecados e abandono da antiga atitude. Você vai perceber o próprio Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 8, incentivando os irmãos da igreja de Jerusalém, quando ele escreveu essa carta, a ter uma atitude certa em Jesus, a mudar de vida. O Tiagão, apóstolo do Senhor, ele tem o objetivo, então, de ser um servo de Deus que direciona a igreja agora a viver uma vida de conversão. Nós precisamos entender que nós não vamos perder, enquanto estamos aqui aguardando o arrependimento, o desejo de pecar. Isso faz parte da nossa natureza caída, faz parte da nossa carnalidade. Mas como nós combatemos, então, o desejo de pecar?
buscando a santificação. É aquela velha história. A quem você está alimentando? Está alimentando a sua carne para ela se fortalecer ou você está alimentando o seu espírito para estar firme em Cristo? Olha que interessante, nós precisamos parar para pensar sobre isso. O arrependimento, ele traz para nós uma nova vida. O arrependimento traz para nós uma mudança de atitude. O arrependimento muda o seu caráter, muda você de dentro para fora. Tem uma passagem que você pode ler também, que está em Tito, capítulo 2, versículo 14, com os teus alunos. O arrependimento, ele coloca em prática uma verdadeira santificação no teu coração. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre santidade e perdão. Leia uma passagem bíblica que se localiza hoje em Atos, capítulo 2, versículo 38. E vai então para o primeiro subtópico desse segundo ponto, que trata que o cristão precisa aprender a se perdoar. Isso fala aqui do perdão interior. Esse é o processo do arrependimento também. Segundo o pastor Natalino das Neves, uma das grandes fontes do medo que todo ser humano também enfrenta é o sentimento de culpa. E a culpa, se você vai estudar ela teologicamente falando, está interligada com a queda, com o processo do pecado em nossas vidas. E a culpa agora, ela trabalha em nós esse julgamento no nosso interior, dizendo que você não é digno de estar com o Senhor, dizendo que você pecou mesmo. E para vencer o processo da culpa, é fundamental então buscar, através do arrependimento, da justificação e santificação, um perdão interior. Você precisa saber que você foi perdoado em Cristo e viver esse perdão diante de Cristo. Vivenciar isso na tua alma. É interessante que você precisa também levar para a sala de aula outra definição. O que é o perdão? O perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você e não levar essa ofensa para o teu coração, mas tratar especialmente essa ofensa como uma oportunidade agora de perdoar aquele que te ofendeu, de libertar-se então do medo, libertar-se então da culpa, do julgamento, da vingança. O perdão ele é muito profundo, conforme as Escrituras. O perdão verdadeiro é feito pela bondade de Deus. Observe, nós ofendemos o Senhor com o pecado. O pecado ofendeu a santidade de Deus. O pecado nos afastou do Senhor. Na glória, antes de acontecer todo o processo da queda, Deus nos amou primeiro. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito que ele planejou a salvação, o processo do perdão, antes mesmo de pecarmos. Isso fala de onisciência, da sabedoria plena de Deus. Quando nós observamos à luz das Escrituras, nós entendemos que o preço do pecado é a separação do ser humano diante da presença de Deus. Você pode ler Romanos capítulo 6, versículos 23. Nós entendemos também que esse preço do pecado, ele é um preço absurdo, que leva então a nossa alma e nos afasta de Deus. Você pode ler Romanos 3, 23 também. As Escrituras também apontam de forma clara para nós sobre o fundamento agora que somente em Cristo podemos experimentar o verdadeiro perdão. E se nós experimentamos o verdadeiro perdão em Cristo, agora como servos de Cristo, precisamos aprender a oferecer o verdadeiro perdão. Quando você peca contra você, isso fala de pecado da carne, você também precisa aprender a se perdoar, aprender a não praticar esse ato terrível. Pecado na própria carne, e a própria Bíblia cita isso pra gente. Por exemplo, prostituição, masturbação, sexo antes do casamento. Você precisa aprender a se perdoar, já que você experimentou o amor de Cristo. O amor de Cristo te dá a possibilidade, então, de ter uma nova vida e experimentar as novas coisas de Deus, a nova oportunidade de Deus nesse crescimento em Jesus. Quando você olha
para o processo da salvação, você entende que a salvação é a obra oferecida de Deus mediante a sua graça. Você pode observar que isso também é perdão. Leia a passagem bíblica de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Você vai perceber uma riqueza aqui muito grande. Detalhe, a salvação não é mérito humano e a gente entende isso. Você pode ler isso em Tito, capítulo 2, versículo 11. E a salvação é oferecida mediante o pleno amor de Deus. 1 João 4,16. Você vai perceber, segundo Norman Geisler, ele destaca de forma clara que a salvação tem origem nos decretos de Deus, na ação de Deus, no amor de Deus em resgatar os pecadores. Nós fomos resgatados em Cristo. Você pode ler Romanos capítulo 11, versículo 6, que você vai ver especialmente essa riqueza da graça de Deus. A graça de Deus ela é manifestada verdadeiramente em cada indivíduo, mediante a soberania do Senhor. Isso descreve que nesse processo da salvação, teologicamente falando, nós experimentamos então essa salvação mediante a Cristo. A graça é sobrenatural. A graça nos livra agora da morte eterna. A graça agora nos dá a oportunidade de reconhecer Jesus. E aí entra aquilo que nós defendemos. Exige uma resposta de você. Exige que você reconheça Cristo. Exige que você reconheça esse amor. E aí entra especialmente esse processo da salvação. Através da justificação, que a justificação é exatamente essa ação de Deus agora de forma sobrenatural, através de Cristo, de nos perdoar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. A justificação ela tem um processo do perdão aqui. Entra também a regeneração. A regeneração, você pode ler o texto de Tito 3,5, que descreve especialmente que é um processo de conversão em Jesus. E entra também a santificação, que é a transformação da nossa vida diariamente para vivermos em Cristo, em consciência de Cristo, em amor de Cristo e ter experimentado esse perdão como nova criatura. Efésios 1,4 descreve isso. Então, a graça mediante Cristo nos dá uma nova vida. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículo 1, que em Cristo verdadeiramente agora você tem uma nova vida. Em Cristo também você é livre de todo pecado. Romanos 6,14. Então leia essas passagens e deixa Deus te usar. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que destaca que o cristão precisa perdoar também o seu próximo. Segundo o pastor Natalino das Neves, o perdão também é colocado como condicional para a nossa nova vida em Cristo. Isso quer dizer que quando nós perdoamos o nosso próximo, pelo fato de termos experimentado o perdão que vem da parte de Deus, através desse perdão agora nós temos uma nova vida em Cristo e somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Você pode ler então Mateus capítulo 6, versículo 12. Você precisa entender por que perdoar. Porque Deus nos perdoou. Isso aqui, em primeiro lugar, você precisa levar para a sala de aula. Você precisa perdoar porque Deus te perdoou. Você pode ler a passagem bíblica de Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35. Em segundo lugar, porque o perdão também te liberta. Te liberta do rancor, da ira, do ódio. Te liberta também da culpa. O perdão te traz libertação. Você pode ler o texto bíblico de Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Também é importante entender que perdoar não é esquecer, mas perdoar é viver em paz. Perdoar agora é ter uma nova vida em Cristo. Observe, a Bíblia faz questão de dizer que perdoar não é esquecer, mas perdoar é entender agora que em Cristo, nós que praticamos algo terrível, temos uma nova oportunidade. Em Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Em Cristo agora, quando nós olhamos para trás, reconhecemos a grande obra de Deus no nosso coração. E para Cristo agora temos a oportunidade de nova vida. Olha como isso é rico. Também o perdão não é ignorar a justiça. O perdão de Deus, ele trabalha em nós perfeitamente. Observe, a justiça de Deus está pronta para punir o pecador. Então é fundamental agora entender que o perdão nos foi oferecido especialmente para termos uma nova vida com Cristo.
É claro que se alguém te ofendeu, causou algo que te trouxe traumas, foi algo terrível para o teu coração, é muito difícil de liberar o perdão. Mas em Cristo, quando você consegue liberar o perdão, e essa pessoa então entende que você libera o perdão, e mesmo assim essa pessoa decide não receber esse perdão, continuar nas suas antigas práticas, a própria Bíblia faz questão de dizer que o Senhor o julgará, que o Senhor trabalhará com ele. E em Cristo agora nós temos uma nova vida. Em Cristo agora nós temos uma oportunidade de sermos libertos do desejo de vingança. Em Cristo agora nós temos a oportunidade de termos e experimentarmos esse grande amor de Deus que foi dado por nós. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata que o cristão deve ser livre de toda raiz de amargura. Para o pastor Natalino das Neves, a raiz de amargura ela pode surgir dependendo da forma como você recebe a ofensa. E há casos que a raiz ela encontra então guarida no coração e ela se prende no coração daquele que foi ofendido. É fundamental nós entendermos à luz da Bíblia que a própria palavra de Deus ela descreve para nós que os nossos pecados foram perdoados. E existem pecados que afetam até mesmo a nossa alma. E é também interessante entender que esses pecados que atingem a nossa alma também precisam ser perdoados. Entra aqui o processo do perdão integral. Na aula que vem nós vamos estudar sobre o ser humano de forma integral e a santificação também de forma integral. Você pode ler a passagem bíblica de Ezequiel 18:4 que descreve a respeito do pecado na alma. Quais são então os pecados que nós vemos atrelados à alma? A falta do perdão é um desses pecados. Essa manutenção da mágoa, da amargura sobre quem lhe ofendeu, traz então diversas situações terríveis. Em alguns casos, até mesmo doenças físicas são manifestadas pela falta de perdão e a alimentação da amargura no coração de alguém. Por exemplo, você pode encontrar doenças físicas, depressão, dores musculares. Algumas pessoas com casos de hipertensão pelo fato de não perdoar alguém, em alguns casos de câncer também, pela falta de liberar o perdão. Você pode observar isso de forma clara hoje no nosso dia a dia. E existem algumas passagens bíblicas que falam a respeito de determinados sentimentos que são atrelados a essa falta de perdão. Você pode ler Mateus capítulo 6, versículo 12, capítulo 18, versículos 21 ao 22, Colossenses 3, versículo 13. Não perdoar adoece, não perdoar traz prejuízos. Outra situação que você vai encontrar que traz então essa visão de amargura, que é um pecado da alma, você vai perceber que a amargura é um sentimento de descontentamento que pode deixar marcas terríveis na vida de alguém. E a Bíblia orienta, a Bíblia é clara e ela orienta que essa amargura seja retirada do nosso coração e que nós em Cristo experimentamos então toda a libertação. Você pode ler Efésios capítulo 4, 31, Hebreus 12, versículo 15. Conforme o pastor Elienay Cabral, ele destaca que a Bíblia ela aponta que a culpa do pecado ela se manifesta na consciência. E ela compromete especialmente o ser humano de forma moral, o ser humano de forma espiritual e o ser humano de forma física também. E aqui você vai perceber especialmente que a libertação em Jesus ela atinge o profundo da nossa alma também. Você pode ler a passagem bíblica de Romanos, capítulo 2, versículos 15 e 16. O Russell Champlin ele chega a comentar que a culpa é um fato que está entrelaçado à condição humana e essa culpa agora traz diversos prejuízos, traz aqui situações terríveis para a vida daquela pessoa que está em pecado na própria alma. Como você pode se libertar então disso? Reconhecendo o seu pecado. Sempre entra por essa porta. E você pode ler 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Também, você precisa se arrepender. Lucas capítulo 5, 31 e 32.
Você também precisa entender a respeito da restituição, à medida do possível, sobre os danos que foram feitos a qualquer pessoa que você possa ter cometido. De repente você é o causador dessa situação. Você precisa então retribuir, tentar buscar esse perdão também. Lucas capítulo 19, versículo 8. De repente você cometeu algo que prejudicou alguém. Então você precisa agir também com essa nova vida em Jesus. Para libertarmos então a nossa vida, o nosso coração desse sentimento de culpa, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele destaca a respeito da libertação da culpa agora através de Cristo. Lá em João 3,21, ele diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos então confiança diante de Deus. Então, em Cristo agora, o nosso coração, a nossa alma é liberta de todo o pecado. Nós também precisamos entender que a culpa ela também é conhecida como um sentimento que nasce, em geral, a partir do ato do pecado. Então, se libertar da culpa é algo fundamental. E alguns especialistas, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, também entram em concessão em dizer que existem algumas situações que são causadas pelo fato de não liberação de perdão. E é interessante nós entendermos que o sentimento de culpa traz algumas consequências. E como você pode observar essas consequências no seu dia a dia? Existem pessoas que estão vivendo uma tristeza profunda. Esse é um primeiro sintoma desse tipo de situação. Segundo, existem pessoas que são muito atreladas à autojustificação. Está ali interligado o sentimento de culpa. A falta de prazer ou satisfação em situações que antes eram prazerosas. A pessoa para de fazer isso porque ela agora está entrelaçada com a amargura, com o sentimento de culpa. A ansiedade acentuada. Existem pessoas que sofrem por fobias. Existem pessoas que entram no caminho da melancolia. Existem pessoas que passam agora a ser agressivas, uma irritabilidade muito grande no sentido do pecado. Você vai perceber também essa sensação de incapacidade sendo atrelada àquele e àquela que está preso no sentimento de culpa, na falta do perdão, na amargura, que isso também adoece, e essa sensação de falta de sentido também na vida cristã. Então, quando você olha para as Escrituras, você percebe que há a necessidade de uma libertação pessoal. E há uma necessidade, então, de tomar cuidado com esses pecados, porque esses pecados também trazem prejuízos para o nosso período, para o nosso tempo também. Nós precisamos compreender que é necessário buscarmos algumas saídas. Em primeiro lugar, busque apoio pastoral. O apoio pastoral também te ajuda. Um pastor que é sério, um pastor que é consciente do seu ministério, através do aconselhamento pastoral, pode te apontar o caminho. Você pode ler o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 ao 26, que te traz agora a libertação, te aponta para o caminho agora da libertação do sentimento de culpa. Mantenha uma vida cristã devocional ativa. É fundamental que você busque ler a palavra, busque oração, busque então ter uma vida. Isso é uma luta diária. Você pode ler também Colossenses 3,16. Também é necessário você olhar para a nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo agora te dá a oportunidade de ser livre de toda a condenação. Romanos 8,1. Leia esse texto com os teus alunos. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos tratar sobre exemplos de pessoas arrependidas. Leia a passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, e avance então para o primeiro subtópico que traz a característica de Zaqueu, um chefe dos publicanos. Segundo o pastor Natalino das Neves, descrevendo a respeito do perfil de Zaqueu, ele vai descrever que Zaqueu ele era um publicano. Um publicano, na época do Novo Testamento, era muito mal visto pela sociedade. Porque o publicano, ele trabalhava especialmente coletando impostos. E trabalhava coletando impostos dos seus próprios compatriotas judeus. Trabalhando especialmente para o governo romano. Em alguns casos, os publicanos, por exemplo, cobravam imposto a mais.
Eles cobravam imposto para retirar o valor de Roma e retiravam em cima desse imposto a sua comissão. Então, os publicanos naquela época eram verdadeiros exploradores. Só que quando você observa as escrituras e encontra a narrativa da história de Zaqueu, você vai perceber que esse homem se arrepende verdadeiramente, ao ponto de ter um encontro com Cristo e devolver. Ele se coloca à disposição para devolver aquilo que ele ofendeu alguém até 4 vezes mais. Então você percebe que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos de Jericó. E à luz das escrituras nós vamos entender a partir de Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, que esse homem demonstrou um verdadeiro arrependimento genuíno. Mudança de vida. Ele então se coloca à disposição para servir a Jesus. Ele então se lembra do seu papel de servir a Deus. A palavra Zaqueu significa aquele que é justo. Mas antes de ter um encontro com Jesus, ele não agia com justiça. Tendo encontro com Jesus, ele passa agora a ter uma nova vida, uma nova atitude. Quando ele se aproxima de Cristo e tem encontro com a palavra, ele muda de vida para a glória de Deus. Diante de Jesus, o povo começou a reclamar da atitude de Cristo agora em perdoar esse homem, de estar perto desse homem, e o próprio Jesus deixa claro que aquele homem estava tendo uma nova vida, que Jesus era um médico por excelência e estava curando aquele homem através do perdão. E aquele homem, com o encontro da salvação, ele se coloca à disposição para mudar de vida. E ele muda de vida, conforme as Escrituras, e ele passa agora a ter uma nova vida diante do Senhor. Você vai perceber que Jesus ele é aquele bom pastor, que vai à procura da ovelha perdida, que no caso era Zaqueu. E como ele busca essa ovelha perdida, ele então traz a restauração para a vida daquela pessoa que busca agora uma nova vida. Isso é um exemplo bíblico e eu espero que Deus use você na palavra também, explicando isso para os teus alunos. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, onde nós vamos estudar sobre a mulher que foi pega em flagrante de adultério. Para o pastor Natalino das Neves, está escrito na lei que aquele que fosse pego em ato de adultério deveria então ser morto por apedrejamento. Só que a própria lei defende que deveria ser morto tanto o homem como a mulher. E você pode ler isso lá em Levítico capítulo 20, versículo 10. Só que na passagem bíblica nós encontramos então a narrativa de uma mulher apenas que foi levada até Jesus para ser julgada pelo fato de ser pega em adultério. A própria Bíblia faz questão de descrever isso. Não há menção do homem aqui. Mas o próprio texto faz questão de dizer que Cristo então libera o perdão para aquela mulher de forma extraordinária. Ela foi usada para poder levar então a condenação sobre Jesus. Mas Jesus, de forma sábia, repreende os acusadores e agora somente ele e a mulher apresenta aqui então esse processo do perdão, da justificação, ao ponto daquela mulher reconhecer especialmente os seus pecados e o próprio Cristo lhe oferecer perdão e ela passa agora a ter uma nova vida, porque o próprio Cristo traz uma nova vida para ela. Você pode perceber que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura. Em Jesus agora, você percebe que Cristo não nos acusa pelos nossos pecados, mas ele nos oferece o perdão, como ofereceu para aquela mulher. E ele oferece o perdão também para você, para que você possa experimentar uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo que te leve agora a ter uma consciência diante de Deus para a glória e honra do seu nome. Eu espero que essa aula possa ter contribuído com você em Cristo Jesus. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, edificante para você, por gentileza, deixa aí teu comentário abaixo, porque ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo para mais alguém conhecer a palavra de Deus e ir para a escola bíblica também, estudar com você. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Não se esquece, tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto com os teus alunos, eu quero conhecer a tua turma. Segue a gente no Insta também, o nosso endereço está aí.
Eu posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Se você desejar o esboço da minha aula com todos os recursos, argumentos a mais, você pode ter acesso. Se você desejar o PowerPoint, que nós também temos, você pode ter acesso. É só você ser um assinante do Facilita EBD. A nossa proposta é trimestral, está aqui na descrição desse vídeo. Ou seja, você faz a assinatura e recebe a oportunidade aí de ter acesso a todos esses materiais em plataformas para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como seu Salvador, de uma forma bem simples. Você só precisa colocar aqui embaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por sua vida. Você pode também colocar aí o teu pedido de oração, se você precisa de oração. O nosso papel aqui de forma pastoral é orar por você e pedir a bênção de Deus sobre o seu lar e sua família também. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos que vão te ajudar muito a construir a sua aula. O primeiro texto é esse aqui, Separados para Deus, do pastor Natalino das Neves, editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD, você pode ter acesso a esse material também. Compre o seu, vale muito a pena. Quero indicar para você também o meu texto, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado. Você pode ter acesso no Amazon, no site da editora Santorini, no próprio Mercado Livre, onde você tem acesso a esse material. Que Deus abençoe vocês. E eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o tema a santidade integral. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.